A avó, como ela tá É, linda. tô Olha ali, só, ó. Tá como a vendo senhora é linda, ó. como eu tô ali, ó? Olha que linda. Fala, gente, eu tô bonita. Tá vendo que eu tô bonita, ó? Tô vendo. Oi, A senhora é linda, vó. Sou linda, né? Fala, oi, netinhos. Oi, netinho. Tudo bem com Tudo na vocês? paz de Deus? Tudo bom com vocês? Tudo bem. Tudo bem? Estão trabalhando também? Trabalhando agora à noite? Ah, trabalhando agora de noite, é? Eita, mas a senhora trabalha de noite? Eu não, só é eles quem Ah, trabalha, eles, porque né, eles vó? é quem leva as coisas para a escola. Verdade. Ó, gente, ó como a avó tá bonita, não tá? Tá bonita. A avó é Não linda tá- demais. Não tá bonita? Ô, réia bonita. Olha aí. Eles querem ver a tu também, não querem? Eles querem bem a mim? Querem. Eu não sei, perguntei pra eles. Vocês querem bem a ele? Ei, vocês querem bem a ele? Vocês querem bem a mim também ou é só a avó? Eu não sei, vó. Vocês querem bem a ele? Eles gostam mais da senhora. É nada, ele gosta, tudo, eles querem tudo fazer tudo bem, assim, eles fazem uma cima do outro. Eita, eles fazem isso mesmo? Querem fazer para não sair para cantinho, assim, Ah, né? entendi. Essa aqui é eu. É a senhora, toda linda. Essa aqui é minha. É assim. Agora tem outra que nós vai sair aqui. Aqui, ó, vai- apareceu. aqui, Olha lá, com a apareceu. cabeça. Tá Ai, vendo? meu Olha Deus, os de olhos, máscara. olha os olhos, olha os Meu olhos. Deus, vó, olha os olhos dele. Fala assim, gente, de onde vocês são? Estão com os olhos furados? Fala assim, gente, de onde vocês são? E então vocês são? Vamos ver. Onde é que vocês moram? Queremos saber, né, vó? É. Nós queremos saber que nós queremos trabalhar também. Verdade. Vó, deixa eu falar pra senhora, ó. Fale. Hoje nós estamos aqui pra conversar com uma doutora. Quem é a Doutora Mariana. Mari, Ah, doutora Mari. Onde Ela tá? cuida da Onde senhora. ela tá? Ela vai aparecer daqui a pouco aqui. Daqui a pouco ela Porque hoje vem, nós é. vamos conversar sobre o assunto sério. É assunto sério, é. Aí, Tem ó. que ser sério. É sério, com a doutora, né? É, com a Tem que ser um doutora, assunto sério, né? É, tem que ser. E o dinheiro elas tinham para pagar? Eita! Ela vai cobrar da doutora? Doutor, elas faz de graça nada, só Faz de nada, ela tem que pagar? só faz pelo dinheiro. Eita, só vai pro dinheiro? Eu acho que é. Não. Eu acho que é, porque esse dinheiro só é bolando por lá. E É tudo mesmo? ao redor, Conta olha, mais sobre aqui isso. é eu, olha. É mesmo? Tá vendo que eu não tenho nada de Não, chafurdar, tem nada de chafuro. de chafuro, nem de esconder nada, olha. Não tem nada de chafuro. Tem nada de chafuro, olha. Tá aqui, eu sou aqui. Agora esse aqui já não sei quem é, olha, aí. Quem que é esse daí? Que deve ser um menino, porque... Deve ser um menino, né, vó? Dela não é, porque outra pessoa não pode ser. Ó, a doutora Mari tá dando risada da senhora. Quem tá dando? A doutora Mari. Essa aqui? Vamos chamar a doutora Mari aqui? Aí Não, ela conversa um chama ela pouquinho. aí, pra Vamos nós conversar com ela. Minha amiga, É. doutora Mari, que hoje, gente, ó, deixa eu explicar. Deixa eu explicar pra vocês. Como eu anunciei, né? Vou chamar a doutora Mari aqui pra gente conversar sobre a conscientização do Alzheimer. Vó, a senhora sabe o que é Alzheimer? Osanha? Alzheimer. Alzheimer? É. Sei não, quem é? Eu também não sei. É de lado. É pra colar, eu É acho. pra colar, É. pra os cantos dele Pra lá. colar, né, vó? É que eles não querem dar nada a nós, né? Aí faz pra colar e dá. Vou chamar a Aí eles sempre dão a nós, que ficam pra colar e eles não querem, né? Vou chamar a doutora Mari aqui, ó, gente, só pra explicar. Eu vou iniciar com a doutora Mari, vou chamar ela, médica geriatra da vozinha. É. E aí, depois a vozinha, ela vai sair um pouquinho, mas no final ela volta depois pra falar tchau pra vocês, tá bom? Sim, já vai falar, né? Pra falar tchau, né, vó? Vamos Tchau, chamar a doutora tchau, Mari aqui. Muito bem. Eu gosto muito dela. Você gosta da doutora Mari? Daquela também. aquela. Eu gosto dela. Gosta, vó? Olha, Ela é fofa, né? Esse aqui é eu. E É esse assim, ó. aqui- Olha lá! esse aqui- Olá! Fala oi! Oi! Tu tá Oi, dona bem? Amália. Tudo bem, a senhora? É o quê? Tudo bem, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que Vocês, bom. vocês vão pra onde? Eu vou ficar por aqui hoje. Vai dormir aqui hoje? Eu vou. Tá bom. Pode? Você vai dormir também? Tá perguntando pra ela mesmo. Fala, doutora, tá tudo bem com a senhora? Doutora, tá tudo bem com a senhora? Tudo na paz de Deus. Tudo na paz de Deus. Tudo na Graças paz de a Deus, Deus. graças a Deus, Deus. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, Visíveis visíveis e e invisíveis. invisíveis. Pergunta Amém. assim, doutora, tá frio aí? Doutora, tá frio aí? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho? É. E E aqui aí, tá tá como? frio? É? Aqui tá frio? Aí tá frio? Não. Não tá muito não, né, vó? Não? Não, tá bom. Então, Mas a senhora tá bonita com essa roupa.
Olha, tá bonita a que senhora. falou? Falou que a senhora tá bonita. Oi? Ah, que coisa É. boa. Graças a Deus, meu Deus. E a outra vai rir. Tá rindo, né? Só falam assim de rir, mas não vem nunca nem na minha casa. É, doutor, tem que vir aqui ver a avó. Tem Mas a que senhora não me vai chama? ser amiga. Olha lá, ela falou que a senhora não chamou ela. Se a hora não chama ele aqui, tudo aqui na cama, não precisa estar chamando. É, verdade. Não, porque não precisa, porque tá todo mundo aí já deitado para dormir, não vai É. precisar de chamar, né? Tem que chamar ela, né? Fala, doutora, vem aqui tomar um café que eu vou fazer. Não, mas não precisa, porque ela vem cedo. Ela vem cedo? Não só tomar café, aí se tomar café é pouco, vamos embora logo. Então tá bom, vó. É. Vó, deixa eu te falar uma coisa. Fale. Eu vou conversar com ela aqui. Sim, Aí conversa. depois a senhora vem conversar com a gente também, Sim, pra vem. falar tchau? Tchau, vem. Então tá bom. Vou Tá ficar bom. esperando a senhora, Vai viu? ficar Eu e a doutora. Aonde é que você vai me esperar? E eu vou esperar aqui. Quem é essa que tá vindo assim Olha lá. perto de nós? Minha mãe já vai pegar a vozinha aqui. Vai lá, vó, com ela. Quem é que tá vindo essa porta? Vó, volta depois, hein? Não esquece, hein? Tá bom. Ah, a mãe dela tá lá, doutora. Ela vai ver a mãe dela agora. Ah, que bom. Gente, deixa eu me arrumar aqui, doutora. Deixa eu sentar aqui. Prontinho. Pronto, agora podemos conversar. E aí, boa noite, né? Boa noite, doutora. Tudo bem? Deixa eu Tudo apresentar bem. a doutora. Para quem não conhece, a doutora Mari, médica geriatra da vozinha. É uma doutora que tem uma... Eu gosto muito da doutora, tem uma linguagem muito fácil, é muito engajada em ajudar as pessoas, né, doutora? Nas redes sociais, sempre tirando dúvidas. De um coração muito bom também. E é isso. Essa é a doutora. Convidei ela, porque hoje é um dia muito especial, né, doutora? É um dia 21 de setembro, é o Dia Mundial da Conscientização do Alzheimer, né? E, doutora, até peguei um dado aqui legal, eu até queria falar para as pessoas aqui, que sabia que, de acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, nós temos 1,2 milhões de brasileiros que convivem com a doença. É muita gente, né? É muita gente. Em 2050, a expectativa é que esse número chegue a 4 a 5 milhões. É muita gente. Então, por isso que é bom a gente estar conversando, bater um papo, né, sobre isso, nesse dia tão especial. Por isso que eu agradeço a doutora por ter aceito o convite também, para a gente estar batendo um papo aqui, tá tirando as minhas dúvidas, batendo um papo, conversando, tirando as dúvidas das pessoas também. Hoje é um dia muito importante mesmo. O Alzheimer, a gente sabe que é uma doença que vem crescendo muito a prevalência, né? A população está envelhecendo, né? E é uma doença diretamente relacionada com o envelhecimento. Mas, ao mesmo tempo, também a gente está mais atento, né? Tá todo mundo, assim, tendo um olhar um pouco mais atento a esses sinais, né? Aquilo que antes o pessoal chamava de que estava caduco, que não era bom da cabeça, né? Então, assim, a gente vem voltando desse olhar, então, consequentemente, a gente está fazendo mais diagnósticos também, né? Então, esse número, ele vai crescer e vai crescer muito. E, assim, eu achei muito bacana a sua iniciativa. Eu acho que a gente tem que tentar esclarecer o máximo para as pessoas. É isso que eu tento fazer realmente na rede social. Falar de um jeito simples para que todo mundo consiga entender pelo menos o básico do negócio, né? Saber diferenciar uma coisa da outra, saber quando se preocupar, saber quando não se preocupar, né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite, viu? Imagina, doutora. E hoje é um dia, né, para a gente falar sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Não poder esquecer também do cuidado aos familiares, aos cuidadores também, porque é muito importante não só quem está com Alzheimer, mas também quem está cuidando, né, doutora? Eu sempre bato na tecla que você tem que estar muito preparado. Primeiro que ninguém nasce cuidador, né? Na verdade, não tem nem como se preparar. Não. E você vê ali você enfrentando... você vendo a vozinha assim na internet, você acha que é muito fácil cuidado, mas só que não é nada fácil. Existe um mundo por trás de muito cuidado, muito carinho, muito amor, muita paciência, que muita gente acaba não vendo. Eu tento mostrar, mas é muito difícil o cuidado, né? Então, é até legal você falar sobre isso, né? Da importância do diagnóstico precoce, da importância dos familiares se cuidarem também, se unirem, né? Sim. O diagnóstico,
Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo fica muito em dúvida, né? Eu esqueci, sei lá, eu abri a porta da geladeira e não lembro o que que eu fui pegar. Será que é Alzheimer, né? Sempre tem essas dúvidas, né? O que a gente precisa ter em mente é que, na dúvida, é melhor ser avaliado, né? Do que você É. ficar, às vezes, negligenciando os sintomas. Mas, basicamente, o Alzheimer, como todas as demências, né, são doenças neurodegenerativas. Então, são doenças que vão degenerando o nosso cérebro. Algumas áreas mais específicas, né, o Alzheimer principalmente afeta a memória no começo, mas vai afetando também a dificuldade em executar as coisas, né, às vezes o humor. Então, tudo isso vai se alterando. Então, o que que você tem que se atentar realmente, né, a esse idoso que você conhece? Coisas que ele fazia muito bem e de repente ele começou a apresentar algumas dificuldades, né? Então, por exemplo, a minha avó tem Alzheimer também, né? E a gente. O que chamou a atenção foi que um dia ela não lembrou uma receita de maionese, que era uma coisa que ela sempre fazia, sabe? Então, aí você fala, poxa, mas, meu, maionese nem é uma receita tão complexa assim, né? Então, e eu percebi que ela travou, assim, ela não. E aquilo era tão esporádico que provavelmente já vinha há algum tempo e a gente, mesmo assim, eu não era geriatra na época, né? Mas já era médica, tudo. Talvez a gente tenha deixado passar um tempo, né? Então, assim, se você tá com essa dúvida, procura realmente, né, uma avaliação de um médico que você confie, né? A gente sempre fala do geriatra, do neurologista, do psiquiatra, que são as três áreas que cuidam mais da demência. Mas hoje em dia a gente está disseminando muito esse conhecimento, porque eu acredito que qualquer médico generalista precisa, pelo menos, saber o básico desse diagnóstico, né? E o diagnóstico, ele é complexo, né? Não é assim, você pede um exame X, não é assim ainda, né? A gente tem muita Aham. pesquisa que está sendo desenvolvida, tem até a marcação de algumas coisas no líquor, no sangue, que podem indicar, assim, a demência, mas, assim, na prática ainda, a gente precisa de muitos passos, né? Então, a gente precisa realmente conhecer muito bem os sintomas desse paciente, como começou, né, todos os sintomas, a família precisa contar um relato bem fidedigno, né, de como foi evoluindo, tudo certinho. A gente precisa excluir muitas doenças que também afetam a memória, né, que a gente não pode chamar tudo que afeta a memória, a gente chamar de Alzheimer. A gente vai estar errando muito, né. A gente Sim. precisa excluir tumores, né? Por exemplo, a pessoa teve um tumor, tem um tumor na cabeça, a gente não pode comer essa bola, né? E a memória dela está comprometida por conta disso. Então, é um diagnóstico muito complexo que eu falo que a gente não faz assim em uma consulta, né? Então, você precisa realmente conhecer muito bem o paciente, porque também é uma doença que até hoje não tem cura, né? Então, você dá um diagnóstico de uma doença que não tem cura, é uma coisa que afeta muito o paciente e a família, né? É muito legal falar isso, que não tem cura, porque como qualquer outra doença, existe pessoas que podem se aproveitar disso, né? E eu recebo várias mensagens de pessoas falando assim, olha, testa isso na avó porque tá funcionando com tal pessoa, mas só que isso nem é aprovado no Brasil, sabe? Tem várias coisas, toma tal coisa. É até legal falar que não é medicamento, nem tudo é medicamentoso, nem tudo, Alzheimer não tem cura, né? Como a doutora falou. Então, a gente tem que partir pro lado, não, calma aí, ó, tá acontecendo isso, eu vou enfrentar isso de uma outra maneira, vou pesquisar, vou conversar com o doutor, porque muita gente acha que se resolve com remédio, tudo com remédio. Não tá sem dormir, vou dar remédio para dormir. Tá com fome, vou procurar um remédio para fome. E às vezes não é assim, né, doutor? Não, principalmente assim, essa área da demência é uma área que eu gosto muito, e principalmente essa parte não medicamentosa, né? Você sabe. Sim. Para mim, tudo assim, não que eu sou contra remédios, tá? Pelo contrário, eu acho que quem tem o diagnóstico tem que sim começar a usar as medicações, se tiver tudo certo, né? Porque isso ajuda, principalmente às vezes, no comportamento do paciente. Não vai ajudar a doença a evoluir mais devagar, nem reverter a doença, nem curar a doença. Mas ajuda o paciente e a família a ter mais qualidade de vida, às vezes por mais tempo, né? Então, ajuda um pouco a melhorar a memória parcialmente ali por um tempo, ajuda a melhorar o comportamento. Mas a gente sabe, é uma coisa que eu acho muito bacana que vocês mostram na rede social o tempo inteiro, é o jeito de lidar, né? Hoje mesmo eu recebi uma pergunta falando, por que que eles ficam agressivos e do nada bate? Na verdade,
a maioria das Eu apanho vezes a bastante. pessoa. Mas você merece, às vezes, Eu né? mereço. Mas a minha avó, ela sempre foi assim. Minha avó, ela sempre foi assim. Mas pode continuar, doutora, desculpa. Não, mas eu falo assim, às vezes a pessoa manifesta uma agressividade, porque às vezes o Sim. paciente com demência, ele não consegue expressar, né? Chegar para você e falar assim, olha, você tá me incomodando com isso, isso e isso, por isso que eu tô nervoso, entendeu? E às vezes o Sim. jeito dele se expressar é ele ficar agressivo, né? Às vezes partir para agressão física ou agressão verbal, né? Então, assim, você descobrir o que está causando incômodo nesse paciente, e não adianta perguntar às vezes, né? Você precisa, eu falo Não, que o cuidador ele tem que ser um Sherlock, né? é Ele tem isso que mesmo. observar Muito legal. muito, tem que observar muito. Então, assim, às vezes pode ser calor, pode ser frio, pode ser dor. Pode ser uma pessoa que ele não gosta, que tá na casa dele. Pode ser o cara da net que vem instalar um negócio ali e fez barulho. Sei lá, pode ser qualquer coisa, entendeu? E Isso é você, às muito vezes, legal. souber isso, você consegue lidar melhor e poupar muita medicação, né? Isso que é essencial, eu acho. É, como você falou, você tem que conhecer, né? Quando a vozinha, a gente primeiro que a gente nunca acha que nosso vô, nossa avó vai ter isso, né? Vai ter Alzheimer. Você sempre teve convívio com a sua avó a vida toda, ela sempre lembrou de você e você nunca vai imaginar que aconteça isso, né? E quando a vozinha chegou aqui foi um baque muito grande, tipo assim, ela não me reconhecia, né? Como assim? Minha avó sempre me reconheceu e não tá reconhecendo. E isso é muito legal você falar do Sherlock, gostei essa expressão, você tem que adivinhar o que está acontecendo, né? Como você falou, às vezes, minha avó fala assim, ah, estou com dor de cabeça. Aí, tipo, mas ela não tá com dor de cabeça, é alguma coisa ali que tá incomodando ela, entendeu? Se ela repetir muitas vezes, é porque ela esquece, né? Então, se ela repetir muitas vezes, é que realmente ela tá com dor de cabeça. Mas às vezes não, ela tá com dor de cabeça porque alguma coisa incomodou ela, ela tá com medo ali de ficar sozinha, ou qualquer outra coisa. Mas isso é o convívio, é a pessoa conhecer o idoso, né? O que eu também falo bastante é evitar conflito. O que a gente aprendeu bastante aqui em casa, doutor, é evitar o conflito, sabe? É aceitar. Eu prego bastante também a mentiria do bem, que eu chamo, né? Ah, eu quero ir embora para minha casa. Não, nós já vamos comer aqui primeiro. Eu tento usar tudo que ela usa, assim, todos os argumentos a meu favor, entendeu? Ela tem dificuldade para comer, então vamos falar assim, olha, nós vamos para sua casa, vamos comer primeiro, né? Depois ela esquece, depois ela uma nova oportunidade, é outra brincadeira. Tem que ir sabendo lidar ali, né? Não é combater. O Alzheimer, a demência do Alzheimer, ele não é combatido vamos dizer, não se combate, na verdade, né? Tipo, você tem que Não. ter malícia ali para sair de cada situação e é você que sabe o que sua avó gosta. Eu falo que ela vai para Barra de Santa Rosa, né? Ela ama a cidade dela. Então, mas pode ser que o seu avô gosta de falar assim, nós vamos jogar futebol ou vai passear. Tem Vai que no ir da sua médico, né? Tem às criatividade. vezes vários idosos que você fala que vai no médico, ele fala, não, realmente, vou no médico, eu tenho que tomar banho, né? Então, mas vai, assim, Sim, e vale tudo, né? Vale tudo. Eu falo assim, não tem uma receita de bolo, é justamente isso, assim, você não. conhece sua avó e você também, às vezes, você sabe o dia, fala assim, não, hoje ela não tá pra brincadeira, é melhor não Sim, mexer com esse claro. assunto, tal, aí você evita Sim. aquele conflito. Mas, assim, a definição é perfeita, é realmente evitar conflito a qualquer custo. Porque eu falo assim, o cuidador, ele sempre vai perder. Sempre. Sempre vai perder. Isso, doutora, isso. A gente nunca ganha. Numa briga, Não. qualquer coisinha com a avó, você nunca ganha. Tipo assim, ela tá comendo, as coisas caem no chão, fala, vó, toma cuidado para não derrubar. Eu não tô derrubando, não sei o quê. Então deixa derrubar, deixa sujar. A avó, ela até usa o avental, porque a gente sabe que vai sujar. Não adianta conflitar. Não adianta, você sempre vai perder. Porque ela esquece, ela derrubou ali no chão, ela mesmo jogou, mas ela vai querer falar, não fui eu, entendeu? Não fui eu, você tá errado. E não adianta você debater, porque os dois vão ficar chateados, né? Ainda mais o seu avô, a sua avó vai ficar ainda mais. Ele vai, daqui a 15, no caso da minha avó, daqui 15 segundos ela nem vai saber o porquê ela está chateada, entendeu? Uhum. E o legal do Alzheimer, doutora, é que ele te dá uma nova oportunidade, né? É uma doença que te deixa errar. Então, se caiu no chão lá e eu não soube lidar dessa vez, mas você vai ter outra oportunidade, porque vai cair de novo e dessa vez você não conflita. Deixa cair no chão, Uhum. né? O Toy ama, eu tenho um cachorro aqui que ele ama. A avó vai comer,
E aí ele fica Ele já fica embaixo, em assim, ó. volta. Ele já fica embaixo porque sabe que vai cair, entendeu? Até o Thor entende a avó. Então, nós, como os cuidadores, temos que entender também, né? Temos. E assim, a gente, igual no começo, né, você estava falando, a gente não nasce cuidador, né? E Não. realmente a gente vai se tornando cuidador, né? Então a gente realmente erra, acerta, tá ali um outro jeito, ah, tentei fazer isso, não deu certo, no outro dia você tenta uma outra estratégia e vai testando e vai vendo, porque assim, o conflito, eu sempre falo, são dois estresses, é o estresse de você brigar com a pessoa e depois é o estresse de você se sentir muito culpado. Porque Verdade. você brigou com uma pessoa que tá doente, uma pessoa que você ama e uma pessoa E que tá você tá doente. com a cabeça boa, né? Vamos se dizer. Você vai lembrar do que Então, aconteceu e a pessoa não vai. Ela vai sofrer por causa disso. E é legal falar, doutora, a minha avó, ela tem memória muito curta, que a memória da minha avó é 15 segundos. Porém, se ela ficar realmente brava com alguma coisa, a duração do que ela fica brava é sempre maior, sabe? Ela não, ela esquece do que tá brava, mas ela continua brava, sabe? É ela fica engraçado, assim. irritada, né? Ela vai ficar Ela mais fica irritada, ela não sabe agitada, por né? quê, entendeu? Mas a Mas duração é maior, assim. Mas é que aí, né, por exemplo, tem alguns pacientes que nesse momento vão se manifestar com agressividade, entendeu? Então, por exemplo, teve um conflito aí na sua casa, e aí o jeito dela expressar que ela tá chateada, às vezes ela fica agressiva, entendeu? Então é isso que eu falo que a pessoa tem que observar muito. Que às vezes não é essa agressividade, ela pode ser controlada com uma coisa que às vezes não tem nada a ver. Sabe? Tem Hum, pacientes que melhoram da agressividade quando troca de cuidador, por mais que às vezes o cuidador era uma pessoa ótima, mas ele não gostava daquele cuidador, sabe? Ou sim. quando troca de tecido de roupa, porque aquele tecido incomodava, sabe? E aí ele não gostava e ficava agressivo. Então, assim, vale tudo. Vale Sim, tudo. sim. É super importante isso, realmente. E até, doutora, é legal falar que a pessoa que está cuidando, ela precisa de um cuidado também, né? Às vezes você vê a pessoa ali, eu já vi várias vezes, né? Tipo, a pessoa tá cuidando de um idoso, mas ela não tá sabendo ali lidar no momento. Realmente chega uma hora que estressa. E ela não é culpada por conta disso. Às vezes ela tá levando essa barra sozinha. E é muito difícil você cuidar sozinho. Graças a Deus eu tenho uma família que me ajuda, sabe? Por trás, assim. E minha mãe cuida muito bem da minha avó, meu pai, todo mundo, minha irmã. E, e tem hora que eu tenho que trabalhar, meu pai assume, minha mãe assume, ó, tem uma hora que a minha avó ela não fica sozinha. Então, a ajuda da família é muito importante. E se você conhece alguém que cuida de um idoso sozinho, ou a família, pode ter certeza que ele está precisando de ajuda. Ele precisa de um espaço ali para ele em algum momento, porque senão ele não vai aguentar, entendeu? Não. A sobrecarga do cuidador, assim, eu falo, na medicina nada é 100%, né? A gente fala que nada sempre é, mas eu acho que o estresse do cuidador, a sobrecarga do cuidador é. Em algum momento, em algum grau, quem cuida vai ter, sim, a sobrecarga, vai ter o estresse. O melhor jeito, realmente, é você ter essa rede de apoio, né? Então, assim, é sempre bacana, eu como médica, eu gosto muito quando tem um cuidador principal, sabe? Tem aquela pessoa que centraliza, sabe? Que você pode falar assim, não, você conversa com aquela pessoa, porque aí ela organiza o negócio, entendeu? Então, isso é bacana. Mas essa pessoa precisa de ajuda. E o que eu falo para todos os cuidadores, eu falo, gente, peça ajuda. Porque às vezes você não pede ajuda, as pessoas ao seu redor acham que tá tudo bem, você tá dando conta, Sim. entendeu? Não É. é todo mundo que tem esse feeling de chegar e falar assim: ô, você tá precisando de Não, ajuda? Você é quer que muito eu fico com difícil ele isso. um pouco? Você quer É, que eu vou no mercado para você? Você quer que nossa. eu compre os remédios, sabe? Porque qualquer coisa ajuda, sabe? Eu até falo para os cuidadores dos meus pacientes, vocês sabem, né? Fazer uma lista do que ele tem que fazer no dia, sabe? Então pega assim, tudo que você precisa fazer na semana, sei lá, mercado, farmácia, dar banho, não sei o que, nananã. Elenca nessa lista o que para você é mais sofrido, sabe? E aí você procura pessoas para te ajudar, entendeu? Depois que você fala assim, não, isso aqui para mim tem gente que assim, dar banho é o pior do mundo. Tem gente que dá banho de boa, sabe? Então pega, faz essa lista e procura, fala assim, quem pode me ajudar a dar banho?
Ou será que eu posso pagar um profissional para fazer essa tarefa por mim? Porque nesse momento eu vou, sei lá, tomar um café, esticar as pernas, dar uma volta, vou no salão, sei lá, fazer qualquer coisa por você, né? Porque o cuidador precisa disso. Sim, senão daqui Senão a ele pouco. enlouquece. Senão daqui a pouco o cuidador tá doente, né? E tem casos que o cuidador tem depressão. Isso é muito legal, doutora, que você falou. Algumas coisas são fáceis de resolver, né? Tem gente que tem mais facilidade. A minha família, ela tem mais facilidade. A gente viu o que estava acontecendo, né? E falou, não, peraí, ó. Tá difícil cuidar daqui. Então, vamos levar de uma maneira bem mais humorada de levar o Alzheimer. É uma doença tão triste, vamos levar de uma maneira mais humorada, né? Mais leve. E tem situações que às vezes é muito fácil resolver, né? Como a questão do banho, né? Minha avó, ela também dá um trabalho gigantesco para tomar banho, tem que dar banho nela e, e ela não quer ir de forma alguma. E aí sempre a gente usa aquela desculpa que eu falo que é a mentira terapêutica, a mentira do bem. Olha, vó, vamos tomar banho que vai ter festa, porque ela gosta de festa. Mas tem muita gente que não tem essa simples sacada de falar assim, olha, vamos para uma festa, vai ter festa, tá todo mundo te esperando, o seu filho tá te esperando. Tem gente que não tem essa sacada e acaba entrando em conflito e acaba criando toda a confusão. Então, algumas vezes, né, não é culpando o cuidador, mas tem maneiras muito simples que eu até falo aqui nos stories, a pessoa fala assim, nossa, eu não sabia disso, eu não tive essa ideia. Então, e acaba utilizando e acaba dando muito certo. Mas é mesmo, é assim, e às vezes eu falo, a gente tem hoje em dia tanta tecnologia, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade numa coisa que ela pode fazer pelo celular, sabe? Então, assim, eu acho muito bacana tentar fazer essa lista do que te ocupa mais, o que A te ideia é muito demanda boa. mais. Porque às vezes você fala assim, ah, não, ir no mercado pra mim é um inferno, odeio ir no mercado. Cara, hoje em dia você pede mercado por telefone, sabe? Ou você vira pro seu Sim, vizinho e fala assim, ó, porque os vizinhos sempre falam, né? Se precisar de alguma coisa, me fala. Então você sim. chega pro seu vizinho e fala, então, eu tô precisando que quando você for no mercado, você também faça a compra pra mim, pode ser? Ô, doutora, sabe o Uai, que pode ser também, que eu vejo nisso daí? É que a pessoa, acho que é meio que cultural isso também. A pessoa, ela fala assim, olha, eu não vou pedir ajuda nem para um familiar, nem para ninguém, porque às vezes ela acha que eu não estou dando conta. E a questão não é não dar conta. A questão é que você realmente precisa de ajuda, né? a questão é Não que é, não não é, vai dar não é conta. feio. Não é feio você pedir Não. ajuda. E olha, quem cuida de idoso com Alzheimer é muito difícil, gente. É muito difícil e realmente precisa de ajuda, sabe? É estressante. Nem o Papa, nem qualquer pessoa mais zen do mundo aguentaria uma repetição a todo momento. A avó fica a todo momento. Que hora eu vou embora? Que hora não sei o quê? Então você tem que. Eu uso isso de uma forma bem legal. Ela pergunta assim: que hora eu vou embora? Vó, daqui a pouco nós vamos. Aí daqui a pouco ela, vamos passear? Eu falo, vó, vamos agora, onde você quer ir? Aí eu começo a interagir com ela, daqui a pouco ela já vai esquecer, e aí se torna tudo uma brincadeira, tudo uma diversão. Daqui a pouco a gente tá lá em Cancún, tá na Disney, a mãe dela tá na balada, o pai dela tá com outra mulher, e a gente vai inventando história pra se A divertir. criatividade é mil, né? A gente vê. Ô, Mas doutora, o segredo é esse mesmo. A gente tem que pedir ajuda, sabe? A gente tem que parar, eu acho, com essa. Porque às vezes eu vejo, parece um orgulho, né? Fala assim, não, eu vou dar conta sozinho, imagina, é meu pai, eu tenho que fazer isso sozinho. eu tenho que Não, fazer pelo meu pai. E tem outros casos também, doutora, é bem legal falar isso, porque, tipo assim, tem gente que, é meu pai, eu tenho que fazer isso pro meu pai, eu tenho que fazer isso pra minha avó, que sempre cuidou. Mas também tem um outro lado, que não é muito falado também, que tem idosos abandonados, né? Porque fala assim, não, tem. meu pai nunca cuidou de mim, por que eu vou cuidar dele, né? Você já teve caso assim, doutora, lá no seu consultório, de pessoas falando, eu não... A pessoa leva já numa má vontade, já falando assim, me dá um remédio, eu tenho que fazer ele dormir. Tem sempre, sempre tem, né? Assim, eu aprendi desde a faculdade, assim, com um professor fantástico meu. Na verdade, a gente não pode muito julgar, né? Porque a gente não sabe que pai e que mãe que foi É, aquela pessoa, verdade. sabe? Sim, sim. Mas eu acho que você deixar uma pessoa abandonada, você pode não, assim, você pode não ter esse carinho todo, né?
de igual vocês têm, né? Esse amor todo, mas assim, uma coisa é você não ter todo esse carinho, outra coisa é você deixar abandonado, né? Deixar privado de alguma coisa, né? Sim. Então, assim, e às vezes as pessoas me perguntam muito falando nesse assunto, né? Ai, mas se você acha que eu devo botar numa clínica, que eu devo botar numa instituição, não sei o quê. E assim, não tem certo e errado para isso, Não. né? Não tem. Uhum. É de cada família, sabe? É É de de cada cada necessidade também, né, doutora? pessoa Tem gente que... enxergar a realidade dele e ver o que vai ser melhor para todo mundo, Sim, inclusive para esse idoso, né? como você Tem que falou, pensar nele. não tem uma receita de bolo. Olha, tá com Alzheimer, bota num daycare, bota onde alguém cuidando dele. Até porque não é todo mundo que tem condições de fazer isso, né? Não. Então, é complicado, não tem uma regra. Você tem que... Qual que é a sua realidade hoje aí? Então, isso a doutora, nem eu podemos ajudar. Você tem que ver a sua realidade aí e tentar dar o seu melhor por quem sempre cuidou de você ou por quem faz parte da sua família, mas não cuidou, né? Vai de Aí você. vai da consciência de cada um, né? Eu Sim, acho que às vezes da filosofia, da consciência de cada um. Eu não consigo imaginar abandonando alguém da minha família, por pior que essa pessoa seja, né? eu também. Pode ser que eu não seria essa pessoa que estaria ali no dia a dia morando com ela, mas abandonar jamais, Não, né? não, não. Então, assim, mas aí Chega isso a vai de doer, né? cada Tipo um. assim, e às vezes, doutora, o abandono também por não ter, por exemplo, o meu avô ficou doente, por exemplo, tá? E aí, meu avô sempre foi mal comigo, aí eu abandonei ele, a pessoa ficou abandonada. Às vezes você acha que ele tá bem, mas ele já tá com sintomas demenciais, né? E você falando, ah, Sim, não, ele tá bem lá. E acabou morrendo, você nem soube o porquê. Às vezes ele era para ele viver mais 20 anos aí e acabou morrendo porque não teve cuidado. sim, isso acontece mesmo. Doutora, E deixa eu só falar um ah, negócio que não, eu pode falei falar. de um jeito aqui que parece que tudo bem se abandonar, né? A gente sabe que Não, a não, as pessoas legislação entenderam. contra do idoso é muito Não, séria, né? Então, sim, as toda pessoas. situação de abandono tem, ou de violência, ou de abandono, tem que ser denunciada, tá? Sim, Só para deixar claro aí que eu sim, não não, estou pode ficar tranquilo. incentivando nada. Imagina, de forma alguma, doutora. As pessoas entenderam. Inclusive, aconteceu um caso aqui comigo que eu até fiquei sem saber o que fazer. Eu recebi uma mensagem, eu não sei se eu te contei isso, já te contei isso. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando assim: olha, mandou um vídeo para mim. Tipo assim, que a gente acaba se tornando referência, doutora. Como a gente está na internet, a gente acaba se tornando referência, as pessoas têm você ali como uma pessoa que vai ajudar ela, vamos dizer. E eu recebi um vídeo de uma. Eu nem comentei isso nas redes sociais. Eu não sei se eu comentei, não tô lembrando. Mas a mãe dela estava agredindo a, a mãe dela, né? A avó dela, no caso. Tava agredindo e manda para, olha, o que eu faço? Minha mãe tá agredindo minha avó. Olha aqui esses vídeos. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né, velho? O que eu vou fazer? Vou denunciar pro delegado, que é a vozinha? Mas aí eu falei, não, calma aí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, porque temos um caso aqui de agressão idoso, né? Isso não pode acontecer de forma alguma, por mais que a pessoa esteja no extremo de estressada, não sei o que estava acontecendo, mas não pode haver agressão, né? Não. Então, eu entrei em contato com a assistência social da cidade, porque se eu não fizesse nada também, eu seria cúmplice, né? Sim. E aí entrei em contato com a assistência social lá, a assistência social foi lá e resolveu. Mas é difícil até pra gente, né? A gente não, eu não, a gente, se a gente ficar sabendo e não fazer nada, é complicado, né? E não que a gente vai resolver todas as situações, mas é complicado ver isso e não poder fazer e não fazer nada também. Não, com certeza. É, precisa intervir, né? Nem que Sim, você vai tirar essa idosa da casa dela, onde ela está em risco, e colocar num lar, né? Do governo, etc. Mas num lugar onde ela seja bem tratada, né? E eu é, acho que faz parte até do amor da pessoa. Ela fala: olha, eu não dou conta de cuidar, sabe? Eu claro, acho que a pessoa assumir isso, né? Falar assim: não, eu não consigo, eu não tenho capacidade de cuidar, não consigo. Entendeu? sim, Então, assim, sim, isso é muito relativo, né? E uma coisa que sim, eu sempre falo para os cuidadores é assim, você vai perder a paciência uma hora ou outra. Vai sim, claro. acontece. Gente, isso é normal. Isso é normal. Eu não É, sou, a tipo gente é assim, humano, né? claro, como eu te falei, nem o Papa aguenta uma repetição. Tem hora que eu falo assim, vó, ó, vamos ficar quietinha aqui, ó, que eu tenho que fazer tal coisa. Ela fica lá na dela ali.
Mas às vezes, doutora, tem outras situações que, tipo, a gente tem como lidar. Tem como lidar com tudo, entendeu? Por exemplo, ou alguém, se não tem alguém para ajudar, o que que eu faço com a minha avó? Eu preciso trabalhar no computador aqui. O que que eu faço para ela? Eu dou pinturas para ela, tenho joguinhos aqui, né? Que tanto faz bem para a avó, como me deixa com tempo livre também para eu fazer o que eu quiser, né? Então ela tá lá Uhum. pintando, toda feliz, exercitando tanto o seu cérebro, a sua coordenação motora, né? Se distraindo, deixando ela feliz, e eu tô aqui trabalhando. Então tem tudo, tem uma Exato. função, tudo tem uma saída, né, doutora? Tem, e assim, às vezes você tá tão estressado, você vê que você tá a ponto de explodir, sai de cena, sabe? Sai de Isso. cena. Sai, vira pra alguém e fala assim, ó, fica aqui 2 horas, porque senão eu vou perder minha cabeça, entendeu? Faz parte Isso. disso. Faz Faz parte e isso é parte normal, gente. mesmo. Isso é super normal você falar isso, tá? É super normal. Tem às vezes as pessoas falam assim: "Ah, não quero falar isso, não quero expor", porque as pessoas pode ser que tem gente que também não entenda. Vendo de longe, a pessoa fala assim: "Ah, olha só como ele cuida da mãe, do pai, do avô", mas não sabe o tanto de tempo lá que ele tá estressando, né? Tipo, não sabe o tanto que ele tá sofrendo ali também. O cuidador, ele também precisa de cuidado, né? Precisa Aqui em muito. casa, quando alguém tá tipo assim, ó, fala assim, ó, vou ter que fazer alguma coisa. Alguém já assume, sabe? A gente já tem tudo esquematizado aqui. Por exemplo, minha mãe já estava esperando a vozinha ali. Já falou, olha, vamos ali, vamos passear, entendeu? Você tem que se ligar, as pessoas em casa também têm que se ligar, os jovens também, né? Só deixar o vô com o pai dele, com seu pai, com sua mãe, também tem que participar, tem que ajudar. Todo mundo da família tem que fazer alguma coisa. É. Quanto mais gente tiver, mais apoio você vai ter, né? Claro que E às não fica vezes pesado para fica. ninguém. Exato, tem gente que tem mais jeito, tem gente que tem menos jeito, sabe? Mas de Sim, um jeito sim. ou de outro você consegue ajudar, sabe? Então, assim, você não tem muito jeito, você não tem muita paciência, tá? Mas então você consegue organizar o resto de tudo. Você faz mercado, você faz isso, você limpa a casa, você faz tudo para aquela pessoa que tem jeito ficar com o idoso, entendeu? Sim, cada um tem suas Divide as qualidades, né, doutora? tarefas, entendeu? Então, você fala assim, eu não consigo cuidar, então você facilita a vida de quem cuida. Você vai estar cuidando também, né? Sim, sim. É que assim, não, as relações familiares, né, são complexas, né? Então, realmente aqui a gente tá falando do mundo ideal, né? Sim, tá falando E do as que a gente pessoas. faz e dá certo e você tem que aplicar de alguma forma na sua vida, né? A gente não sabe que hora você sai para trabalhar, quem fica com quem tá lá com quem, mas nós vamos falar o que O que é o aconteceu comigo, o que certo, acontece né? O que comigo, o que é o certo funciona. e o que dá certo, né? E, ô doutor, e a prevenção, né? É super importante falar no dia de hoje também, a prevenção. O que que nós podemos fazer para prevenir, né? Se é uma doença que todo mundo no futuro aí vai aumentar bastante, tá todo mundo ficando velhinho, o que a gente pode fazer para estar prevenindo? O Alzheimer, ele tem muita relação com comorbidades que a gente fala, né? E com o estilo de vida. A Cláudia do Bom A- do Alzheimer tá aqui, eu sei que a doutora conhece ela. Um ela beijão. tá, não vi. Oi, Cláudia. Tá, ela tá aqui. A Cláudia também é um grande exemplo de cuidado, É né? Morro mesmo. de amor por ela e pela Francisquinha. Francisquinha, elegância em pessoa, sempre falo pra ela, tá É, toda de colar de pérolas todos os dias. sim. Mas, bom, voltando ao assunto, né? Seguinte, a gente tem que ter em mente uma coisa, né? Tem o Alzheimer que começa bem cedo, que tem um fundo genético, tá? E tem o Alzheimer, que é a maioria esmagadora, que é relacionado com a idade, tá? Então, quanto mais velha a pessoa for, maior o risco dela ter Alzheimer. Mas você fala, o que eu posso fazer agora para prevenir? Primeiro, você precisa cuidar da sua saúde, tá? Exercício físico regularmente, alimentação saudável, tá? Física e mental, né, É, doutora? sim, o convívio social a gente sabe que é extremamente importante para prevenir demência, tá? Se você tiver alguma comorbidade, né, alguma doença, isso está bem controlado, então a gente sabe que pressão alta, diabetes são fatores de risco para Alzheimer. Quem fuma também tem um fator de risco para Alzheimer, né? Então,
cuidar muito bem da sua saúde nesse sentido, da sua saúde emocional e tá sempre estimulando o seu cérebro, né? Então, assim, sempre aprendendo coisa nova, sabe? Pega e vai aprender uma língua, vai aprender um instrumento musical, vai aprender a mexer no computador. Sempre manter É, a cabeça ocupada, né, doutora? então, mas aí precisa ser também ocupada, mas ocupada com coisas que desafiem seu cérebro, Ah, sim. sabe? Porque, por exemplo, você trabalhar sempre com a mesma coisa, você trabalha 8 horas por dia, vamos supor, né? E você está sempre fazendo, você faz muita coisa no automático, né? Sim. Então, isso realmente não está estimulando a área necessária do seu cérebro. É igual quando a gente vai aprender a dirigir, né? Primeira vez que você pega o carro, você fala: Meu Deus, calma, essa mão eu seguro aqui, a outra ali, o pé solta a embreagem. Parece que você nunca vai conseguir fazer aquilo, né? Mas aí Uhum. depois você não pensa mais, né? Tipo assim, vou soltar a embreagem, vou Sim. Você já faz no acelerar, e automático, né? agora eu troco a marcha, né? E Então aí você tá você não tá, fazendo isso no você deixa automático. de exercitar. Exatamente. Então é sempre Muito importante bom. você pensar, conhecer, fazer uma coisa nova, porque isso você vai estar realmente exercitando o seu cérebro, né? Então, estudar coisas diferentes, aprender coisas diferentes, habilidades manuais, né? Então, às vezes a pessoa começa a fazer aula de pintura, né? Começa a fazer bordado, né? Então, assim, sempre ir variando, né? Então, quanto mais Sim, sempre. ativo realmente for o seu cérebro, se for para você desenvolver o Alzheimer, você vai desenvolver, tá? Só que Porém, se o seu cérebro for mais muito longe, né? ativo, exatamente. Em vez de com 75 anos você ter Alzheimer, você vai ter os 90, né? E aí, sei lá, você vai estar vivo ainda e talvez eu morrer antes dos 90, né? Então, é assim, né? É uma caixinha de surpresa, não dá para garantir, né? Vou Sim, ter ou sim. não vou ter. Mas é bom Mas porque isso é o que faz a gente bem pode também, né? fazer. Você vai estar aprendendo alguma coisa, vai estar exercitando, vai estar sempre com a... Produzindo, né? Sim. Ô, doutora, eu ouvi você falando também de convívio social, isso é muito importante, porque tem muito cuidador, tem muita família acha que o idoso tá ali com Alzheimer, demenciado, ou ele é caduco, como muita gente fala, né? Se você perguntar antigamente quem tinha Alzheimer, ninguém tinha, né? Mas se você perguntar quem era caduco, tinha um monte, né? Tinha. E também muita gente deixa de lado, assim, o idoso, né? É esquecida. Minha avó é esquecida, não vou levar ela pra passear, pra viajar, porque chegar aqui ela vai esquecer. Não vou levar ela pra sair de carro, ela me pede todo dia pra passear, andar na rua de carro. Não, chegar aqui ela vai esquecer, né? E não é bem assim, não é por aí, né? No caso, quando o idoso ele já tá com Alzheimer, tem que fazer as coisas assim, tem que trazer ele pro nosso meio, interagir, se divertir, dar risada, passear, fazer tudo o que ele fazia antes, curtir, né? Não deixar lá Sim. porque só vai estar fazendo mal para ele. Cada vez ele vai ficando pior ainda. Exato. A doença vai evoluir muito mais rápido. Muito Sim, mais rápido. A gente estava falando da Cláudia mesmo, né? Vou falar aqui, porque é uma coisa que eu sei que ela expõe e ela sim. conta isso sempre, né? A mãe dela tem mais de 10 anos de doença. E a mãe dela come sozinha, ela anda, sabe? Ela conversa. Por quê? A- Porque ela é muito estimulada, né? Então, a gente precisa desse estímulo, porque se você descobrir a demência e aquele idoso ficar deitado na frente da televisão, assistindo televisão o tempo inteiro, você pode ter certeza que ele vai morrer antes do que ele poderia morrer. Sim. Não é só porque a vozinha tá com Alzheimer que não tem que se exercitar, né? Não vai melhorar, não vai. A memória dela vai durar os 15 segundos ainda. Mas todo dia lá ela tá fazendo exercício, tá lavando louça, tá se estimulando. Qualquer coisinha deixa pelo menos a minha avó feliz. Por isso que você tem que saber o que vai ajudar ela ali no momento. O simples fato de eu falar, vó, terminei de comer, leva o prato para mim, ela vai toda feliz. Ela tá se exercitando, andando, tá levando lá, tá fazendo ela ficar alegre, né? Tá Se interagindo com as sentir útil, pessoas. né? Se sentir útil é muito importante se Isso sentir é útil, muito né? bom. Porque idoso, ele acaba falando assim, não sirvo mais para nada. Até as pessoas acham isso dele, né? Sim. A E a avó, ela sociedade também, acho acha, que né? ela vai para uns 10 anos também de Alzheimer, viu? Ela, a Não, vozinha então, e já... ela tá, Sim, ela ela conversa, ela come, sim, interage, ela conversa, come, ela ela interage. anda, né? E ela Então, tem assim, força também, você não sabe, doutora. Uma cada força, meu chinelada. Deus. Chinelada, paulada, fica todo roxo. É uma delícia com ela. Mas é muito importante esse estímulo ser dado, porque realmente isso faz.
Primeiro, ela se sentir mais tranquila, então você lida mais fácil com ela. Quanto mais estimulada ela for, melhor ela se sente, mais fácil a família lida com aquele paciente. E melhor o paciente vive também, né? Porque o idoso com demência, ele pode também ficar deprimido. E aí você Claro. sobrepõe essas duas doenças, a qualidade de vida zera, né? Vai lá no pé, aquele idoso que não levanta mais da cama. E aí começa a ficar acamado, uma infecção atrás da outra, e aquela situação que é muito séria, né? Infelizmente é muito grave. Sim, temos que cuidar. E aqui em casa, você falou de se sentir útil, né? Uma coisa simples, que às vezes pode ser muito legal também, eu uso bastante aqui, doutor, a terapia da boneca, né? O simples fato de ter uma boneca, sentir, fazer ele se sentir útil ali, de ser cuidado. Nossa, ele me deu essa neném. Minha avó, ela acha realmente que é uma neném de verdade, tá? Tem idoso que acha boneca, tem idoso que acha que é neném de verdade. E ela se sente útil ali de cuidar. Nossa, me deu a responsabilidade de cuidar. Olha só, a responsabilidade me deu cuidar de uma neném, né? Então ela interage ali. E aí volta aquela questão, tipo assim, olha, ela tá interagindo com a neném aqui, brincando, né? E eu tô fazendo minhas coisas, eu tô resolvendo outra coisa. As pessoas estão, o mundo vai girando, né? Não vou falar assim, olha, deixa tudo e vai cuidar da sua avó. Não é assim, você também tem que ter uma vida. Tem que entrar dinheiro, o mundo tem que acontecer, né? Porque senão você vai adoecer também, né? Sim, Tem isso. Você precisa cuidar de você. E para isso você precisa trabalhar, você precisa espairecer de vez em quando, você precisa sair, você precisa ter sua vida também, né? Eu conheço muitos cuidadores, às vezes, que deixaram, por exemplo, a mulher deixou o marido e os filhos em casa e mudou para casa da mãe. E aí depois a mãe vem a falecer e a pessoa perde até o sentido da vida dela, né? Porque ela deixou tudo de lado. Ela e fala assim: bom, o meu sentido da vida era minha mãe. A minha mãe faleceu. E agora? O que eu faço da minha vida, né? Eu deixei meu marido, eu abri mão dos meus filhos, eu abri mão dos meus amigos, eu abri mão do meu trabalho, eu abri mão de tudo. E agora eu tô sozinha, né? Então isso também acontece muito às vezes. sim, e a pessoa tem que estar na mesma sintonia. Nesse caso que você deu do marido, o marido pode falar assim: nossa, ela me deixou para cuidar da mãe, sabe? Ela não precisa. E não, tem que estar na mesma sintonia, tem que entender a situação ali e falar: não, realmente. E por isso que esse dia é importante, né? Para conscientização e a prevenção, essas explicações também, que é muito boa que a doutora tá dando, que ela dá lá no Instagram dela. Isso é conteúdo, né? Porque doutora, sinceramente, há uns 5 anos atrás, a gente não sabia de tudo isso, sabe? Hoje em dia, uma coisa muito legal também, que é uma ferramenta muito importante, que eu uso bastante, que é as redes sociais. As redes sociais, ela traz essas informações de uma forma bem humorada, a gente também dá lições, né? Dá dicas, e por mais que a pessoa não tenha um idoso em casa, mas ela conhece alguém que possa ter um idoso, ela pode ali auxiliar com alguma informação, é falar, olha, eu vi a Francisquinha fazendo tal isso, fazendo isso, tenta também, sabe? Vai lá ver a situação da pessoa, leva um brinquedinho, leva a palavra cruzada, leva a pintura, isso já ajuda muito, né? O cuidador ser Ajuda. lembrado também, quanto o idoso ser lembrado. Ajuda muito, ajuda demais, assim. A gente precisa ajudar um ao outro, né? Estimular sempre. Esse é o caminho, não tem outra solução, sabe? E quanto mais a gente conseguir entender que isso ajuda, né? Que isso faz bem para as pessoas, é melhor, né? E a rede social, ela serve muito como, às vezes, tem muita gente que não tem uma rede de apoio física, né? Mas tem um grupo de WhatsApp com outras pessoas que cuidam, então consegue pelo menos desabafar às vezes, né? Ou segue você, né? E aí fala assim, nossa, olha que legal, vou fazer isso. Então acaba sendo uma rede de apoio virtual também, né? Então isso é muito interessante. Ajuda demais mesmo, porque aí você vê, porque a gente sempre acha que a gente é o único que está passando por aquilo, né? É Você fala assim, verdade. ai, não, nossa, a minha casa é muito difícil. Aí você começa a conversar, você fala, cara, olha, tem casa até que é mais difícil que a minha, ou nossa, olha, também passa por isso, vamos trocar figurinha. Então ajuda demais, a É, internet ajuda muito nessas horas. Além de você conseguir conhecimento, você também consegue se sentir apoiado, né? Às vezes você não tem isso na sua casa, né? isso é muito legal, doutora, que você falou, porque
vamos dizer, eu sou o centro e tenho os seguidores, né? Os seguidores, eles não se comunicam, eles se comunicam comigo, vamos dizer. Então, eu vejo muitos relatos assim, nossa, a minha avó fazia muito isso, né? Ou minha avó faz muito isso. Então, isso é muito verdade que você falou, né? Às vezes você acha que está passando por isso sozinho, às vezes você acha que fala, nossa, minha avó dá trabalho para tomar banho, minha avó, ela dá trabalho para comer, mas não, tem pessoas passando pela mesma situação que você, bem pior, tem pessoas acamadas, né? Para tudo tem mais gente passando e tem mais troca de informações. Então a gente tem que saber utilizar as redes sociais para isso também, né? Não só para ficar vendo besteira por aí, né? Tem que usar para o seu benefício também. Doutora, vamos responder as dúvidas do pessoal. Tô vendo bastante gente aqui com dúvida. E eu queria que você me ajudasse a ler. Gente, mandem dúvidas que a doutora vai responder. Aproveite da doutora aí. E a doutora também responde, né, doutora, lá no seu Instagram. Sempre. Bastante dúvida ela tira, então sigam ela. Ela sempre tá tirando dúvida lá. A doutora é uma pessoa incrível, ela é médica gerada da vozinha, uma fofa, que eu gosto bastante. Eu vi algumas perguntas aqui, né? O pessoal perguntando se é hereditário, né? Uhum. O Alzheimer, quando ele começa antes dos 65 anos, a gente sabe que pode ter um fundo hereditário, sim, tá? Tem outras demências que também podem ter um fundo mais hereditário, às vezes a demência frontotemporal, por exemplo, que é uma demência que às vezes começa super cedo. Também os pacientes até às vezes de 40 anos, tá? Tem um fundo hereditário, pode ter um fundo hereditário sim, mas na grande maioria esmagadora não tem relação familiar mesmo, né? Doutora, Que tem uma você... pergunta aqui, ó. Pode falar. Você ia concluir alguma coisa? Não, eu ia falar de outra pergunta que eu tô vendo aqui, que Tá. estão mandando mil coisas agora. Estão perguntando, né? Não vai dar E pra isso é bom, responder porque, tudo. olha, isso tem muita gente passando pela mesma coisa ou conhece. Doutor, é um assunto bem delicado que eu já falei uma vez e eu nunca mais falei, porque as pessoas às vezes não estão preparadas para ouvir a verdade, mas eu falo mesmo, tipo assim, Até já sabe? sei que você vai falar. Sabe qual que é, né? Sei. A Elza, ela perguntou assim, ó, fala sobre a cannabis. Era isso? Era. É isso que eu ia falar. Eu só Doutora, eu sabia que você recebo falou. muito isso. Tipo assim, olha, usa cannabis porque tem gente usando e tá dando certo. Gente, eu não vou usar absolutamente nada na minha avó que não seja comprovado. E hoje, o 21/9, não tem nada comprovando que traz... Doutora, eu não sei se eu tô falando certo ou errado, tá? Mas até hoje, não existe nenhum estudo comprovando a eficácia da cannabis pro Alzheimer, né? O que a gente tem, assim, na verdade, tem alguns estudos, tá? São estudos que fazem teste, não são estudos muito grandes, que mostram que pode sim ter um certo benefício no comportamento, tá? Contudo, a cannabis não é ainda liberada no Brasil para esse fim, tá? Sim. Eu acredito que vai ser, tá? Eu acho que isso é questão de tempo, tá? Porque já foi liberada para outras coisas. Então, eu acredito sim que vai ser liberada, mas a princípio ainda não é liberado para esse fim. Eu tenho pacientes que usam, tá? Sim, eu também conheço Eu pessoas não que usam. prescrevo, tá? Eu não prescrevo, Aham. mas eu tenho pacientes que usam. Do- Alguns falaram que melhoraram, outros não mudou nada, outros pioraram. Então, assim, a amostra que eu tenho também não é muito grande. E Tá. eu não trabalho com medicações que não são aprovadas. Quem está perguntando, cannabis é um derivado, sim, da maconha, tá? É Tá. o princípio ativo. Doutora, é que o que eu também gosto de explicar é que assim, olha, eu não gosto de me aprofundar nessas coisas porque a gente acaba influenciando as pessoas. Se eu e a doutora falar aqui que, olha, gente, teve uma pessoa que eu conheço que fez bem. Amanhã vai ter um monte de gente comprando e eu não posso fazer isso, porque não é uma coisa que é aprovada atualmente, tá? Então, eu meço as minhas palavras. Eu não vou falar alguma coisa aqui que não é, tipo assim, não é 100% ainda, tá? Não é 100%. Então, eu não posso falar, né? Tem que tomar cuidado nas coisas que eu posto aqui. Então, não é uma coisa que eu gosto de ficar falando e, por enquanto, para mim, né, no caso, não vou usar na avó. Assim, e
a dona Mália, ela tem poucas alterações comportamentais, né? Então, assim, realmente tem paciente que tem muito mais. Então, a família, às vezes, fica muito mais, é, assim, em busca de melhoras, né? Porque, graças a Deus, a dona Mália, vocês conseguem lidar bem com ela. Passam, tem as dificuldades, tem os perrengues, né? Mas, assim, ela não tem tantas alterações de comportamento como tem alguns pacientes que têm, né? Mas Uhum. eu acho que é importante a gente trabalhar realmente com dados, né? Eu acho que é isso que é importante, É, né? isso. Eu Quando for trabalho com isso, pelo liberado, menos. aí a gente vai Sim, ver, a gente né? conversa. Pode ser que eu comece a prescrever também, e comece a ter um dado melhor para passar, né? Mas aqui na internet também a gente não vai ficar falando de remédio, Não. né? Porque isso é muito individual, de cada pessoa, de cada paciente, a dose é individual, então realmente o intuito não é esse aqui, né? Sim, Mas é doutora, sempre muito polêmico. muito polêmico, doutora. Inclusive, quando eu falei isso, eu falei assim, gente, ó, eu falei assim, olha, eu, por enquanto, não, né, não vou usar, porque não tem muitos estudos, não é aprovado ainda. Um monte de gente caiu matando, porque, tipo assim, não era o que eles queriam ouvir. Eles queriam ouvir que eu falo, não, é aprovado. Gente, usem aí, não sei o quê. E eu não posso fazer isso, entendeu? Doutora, tem a Maria Torneiro, ela perguntou assim, ó, pergunta pra você. Minha mãe, ela tem Alzheimer e ela reclama de um barulho na cabeça, que é muito comum, né? A vozinha, ela também reclama. Dia e noite, e ela fala que faz um zoom. Eu vejo até minha avó falando isso. O que pode ser e qual especialista ela procura? Ó, é o seguinte, esse zumbido, né? Ele pode ser causado nada a ver pela demência, tá? Pode ser por uma perda auditiva, tá? Então, você pode estar procurando um otorrino a princípio, tá? Pode ser também alguma descompensação de glicemia, essas coisas podem causar zumbido. O que a gente sabe que o Alzheimer pode causar é uma sensação de cabeça ruim, tá? Então, os pacientes às vezes não sabem descrever isso, sabe? Aí fala que é dor de cabeça, É, fala que é tontura, fala que é zumbido, mas é uma sensação de cabeça vazia, eles falam, sabe? Então, isso pode sim melhorar, né, com o tratamento, às vezes, né, com o estímulo, com distração, mas se for o caso do zumbido mesmo, do barulho do ouvido, um otorrino teria que avaliar, fazer uma audiometria, excluir algumas coisas, ver se não tem que usar aparelho, essas coisas, tá? ó, a Flavis, ela tá perguntando assim, minha avó, ela quer tomar remédios fora de hora, já tentamos dar tic-tac, aquela balinha que parece remédio, porém ela percebe alguma dica. Às vezes, doutora, isso daí é mais, tipo assim, descobrir alguma coisa que, né, que possa distrair. Falar assim, não, você já tomou. Aí, às vezes, ela aceite, né? Isso daí tem essas alternativas, né? Ou tira da vista dela os remédios, tá? Então, Sim. assim, desaparece com os remédios da vista dela, porque talvez ela vai esquecer desses remédios, É, né? Entendeu? Então, se ela às vezes fica vendo toda hora o remédio, aí ela vai querer tomar o remédio, entendeu? Então, às vezes, se ela não vê, isso às vezes funciona muito bem, tá? O que você não quer que a pessoa faça, você dificulta. O que você quer que ela faça, você facilita, né? Então, você quer que ela consiga tomar banho sozinha, então você deixa tudo à mostra, tudo à vista é, dela. Você não quer que ela pegue a faca, então você esconde a faca, sabe? isso. Então, isso ajuda muito. A doutora Ale Palmeira falou assim, ó, devemos explicar para o idoso a sua condição com Alzheimer? Primeiro, minha avó, ela nem sabe que tem Alzheimer, e não adianta eu explicar, porque ela vai esquecer também, né? Mas assim, eu sou super a favor de sempre a gente falar, tá? Principalmente nos casos iniciais, é interessante que o paciente saiba, porque ele ainda tem uma cognição razoável, né? Ele ainda tem muitos momentos de lucidez, então talvez ele consiga se preparar um pouco mais, organizar coisas que ele queira organizar, você dá essa chance para ele, né? Isso, Mas no a gente começo, tem né? que, mas No a começo. gente tem que ter em mente uma coisa. Você precisa ter certeza que esse paciente quer saber, tá? Porque Sim, senão você vai estar sendo agressivo com ele, chegando e falando, assim, você tem Alzheimer. Às vezes ele não queria saber, né? Então, sim. realmente o negócio é tipo, olha, a gente tá indo no médico, sabe? Você tá vendo a sua memória. Se a gente chegar a alguma conclusão, você quer que te conta tudo, ou você acha melhor a gente deixar só entre a gente, sabe? Pra pessoa falar, não, eu quero saber de tudo que tá acontecendo comigo. Então ela já foi clara, ela quer saber. O dia que Uhum. tiver o diagnóstico, você vai contar pra ela, né? Ou, Sim. não, você cuida aí pra mim e tal. Então talvez. Isso eu acredito que funcione mais no começo, porque até depois acaba sendo.
Primeiro que minha avó, ela nunca perguntou, né? Mas também no caso, uma comparação assim mais próxima. A avó, ela pergunta assim, vamos para casa da minha mãe. Eu não vou falar que a mãe dela faleceu, porque ela vai viver o luto novamente. Nesse caso, entra isso também. Eu não vou falar que ela tá com Alzheimer, né? Porque ela vai ficar triste ali. Pô, eu tenho uma demência, né? Se ela conseguir entender. Então, às vezes, são coisas que, no meu ver, não é tão legal ficar batendo na tecla, falando a verdade. Você tem que ver o Tem que paciente, tem que analisar. sentir o paciente, Tem né? que analisar. Por E depende do exemplo, estágio também, né, doutora? depende sim. Doutora, eu tô com muito medo de finalizar a live e eu não salvar essa live, doutora. Porque eu já conversei com a doutora uma De vez, a verdade. live ficou incrível e essa live a gente perdeu. Doutora, deu 9 horas agora, então provavelmente já deu 1 hora de live. Eu quero encerrar e salvar essa live para um monte de gente ver. Espero que dê certo aqui. Sempre a conversa com a doutora passa 1 hora assim, ó, a gente não vê. Porque é muito conteúdo, é muita gente perguntando, é muita gente com dúvida. Então é muito legal essas lives com a doutora, né, doutora? Vamos marcar mais vezes. Vamos. E Não, também porque o assunto é é grande. longo, né, doutora? Tem muita gente com dúvida também. Mas a doutora também explica lá no Instagram dela, né? Sempre quando eu preciso de ajuda, eu chamo a doutora também. Então, sigam ela. Ela tira dúvidas de todo mundo com o maior prazer, né, doutora? Tira. Posso Tem fazer? Ó, caixinha tem de gente falando. pergunta aberta todos os dias, então Isso. é só mandar lá, a gente vai respondendo. Eu tento explicar sempre de uma maneira para todo mundo entender mesmo, sabe? Sim. Então, põe lá a Ó, dúvida de as vocês que eu pessoas estão tiro, falando pode deixar. para fazer novamente. Nós vamos fazer em breve, né, doutora? Em Vamos, a breve nós gente vai fazemos combinar. outra. É porque é só explicar, porque quando o Instagram chega a 1 hora, ele encerra a live, né, doutora? Ele corta a Perde gente. tudo. Então, eu quero salvar essa live para postar para as pessoas. Então, queria muito agradecer a doutora Mari aqui mais uma vez, atendendo a gente, sendo solícita a todos os netinhos da avó, tirando dúvidas, batendo um papo. E isso é muito bom. Muito obrigado, doutora, ainda mais esse dia especial. E a vozinha, né? Pode ir falando, doutora. Obrigada Vai falando. eu, viu? Muito obrigada pelo convite. Sempre bom estar com vocês. Vamos falar um tchau aí para Dona Amália, para Aqui, não perder vozinha, a ó. live. Fala oi. Oi, Tchau, Dona amiga, Amália. Fala, ó, tchau. Fala tchau pra doutora. Tchau, doutora. Tchau. doutora. Um beijão pra você. Um beijão para você, bem grande, seja bem feliz na sua vida. Amém, Dona Amália. Obrigada. Um beijão. Eu disse, Agora vamos dormir, né? disse obrigado. Ela falou obrigado. Isso aqui é minha mãe. É sua mãe, né, vó? Sua mãe é linda como você. Vou finalizar aqui, doutora. Muito obrigado, viu? Tchau, Pomba. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Se eu precisar, quando tiver aqui, precisar